Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Luciana, professora de Biologia, e hoje a gente está na nossa primeira videoaula. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre os protistas, ou seja, sobre o reino protoctista, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre os protistas autótrofos, os protistas heterótrofos também. Então, primeiras características gerais do reino protoctista. Eles são eucariontes, ou seja, possuem aquela organização celular, né? Um núcleo com um envoltório, ou seja, com uma membrana que nós chamamos de carioteca. Eles podem ser unicelulares, ou seja, constituídos por uma única célula, ou pluricelulares, constituídos por várias células. Podem ser microscópicos, vistos apenas, né, com a ajuda de microscópio óptico, ou macroscópicos, seres vivos maiores, que podem ser visualizados a olho nu. E podem ser autótrofos, ou seja, fazerem fotossíntese, produzir seu próprio alimento, sintetizar, né, seu próprio alimento, e heterótrofos, quando buscam no ambiente o seu alimento. O reino protista ou protoctista, ele é dividido em duas partes, ok? Nós temos as algas e temos os protozoários. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Primeiro, sobre os protistas autótrofos, ou seja, as algas, tá? Eles são seres vivos fotossintetizantes, ou seja, realizam processo de fotossíntese. Nós temos as algas microscópicas, que só podem, né, ser observadas através do auxílio do microscópio óptico, ok? Essas algas, elas compõem o fitoplâncton, tá? O fitoplâncton são organismos microscópicos que flutuam em água doce ou em ambiente marinho. Elas realizam fotossíntese, são as bases das cadeias alimentares aí em ambientes aquáticos. Aí nós temos três grupos: as crisófitas, que são as algas douradas, as pirrófitas, que são as algas vermelhas, e as euglenófitas, que são as algas verdes. E aí nós temos os seres fotossintetizantes, que são as algas macroscópicas, ou seja, aquelas algas que podem ser visualizadas a olho nu, sem ajuda de um microscópio óptico. Nós temos as clorófitas, que são as algas verdes, as feófitas, que são as algas pardas, e as rodófitas, que são as algas vermelhas. Então, essas foram as algas. Agora nós vamos ver sobre os protistas heterótrofos, ou seja, esses agora não são autótrofos. Os heterótrofos, eles buscam no ambiente o seu alimento. Eles podem ser de vida livre, vivem em solos úmidos, ambientes aquáticos, resíduos de seres vivos ou predadores, e podem ser parasitas também. Lembrando que parasitas são aqueles seres vivos que vivem em associação uns com os outros, dos quais eles vão retirar os meios para a sua sobrevivência. Normalmente, eles prejudicam o organismo hospedeiro, num processo que nós conhecemos como parasitismo. Os protistas heterótrofos, eles podem ser classificados aí, como nós estamos vendo, de acordo com a forma de locomoção, ou seja, como ele se locomove. Nós temos os ciliados, que se locomovem através dos cílios, que são como se fossem esses pequenos pelinhos que tem aí no paramécio, a gente está vendo, né? Podem ser flagelados, que se locomovem através de flagelos, que são esses prolongamentos aí, como a giardia, a gente está vendo. Os sacordíneos, que se locomovem através da emissão de pseudópodes, que são expansões citoplasmáticas, né? Que servem para locomoção e também para alimentação no processo de fagocitose.
Aí a gente tem os sarcodíneos, aí a gente tem como exemplo a ameba. E os esporozoários, aí nós temos o plasmódio como exemplo. Esses não possuem nenhuma forma de locomoção, tá? Então, os ciliados se locomovem através dos cílios, os flagelados através dos flagelos, os sarcodíneos através de pseudópodes e os esporozoários são os que não possuem nenhuma forma de locomoção. Os protistas e o meio ambiente. Aí a gente tem os principais organismos fotossintetizantes. A gente tem dois fenômenos aí, tá? Que são conhecidos como a maré vermelha, que ela é causada aí pelos dinoflagelados, ou seja, pelas pirrófitas, que são as algas vermelhas que provocam, né, esse efeito aí na água do mar vermelha. Essas algas, elas são tóxicas, né? Elas eliminam uma certa toxina e por isso elas são prejudiciais ao ambiente. E o fenômeno conhecido como eutrofização são algas que se desenvolvem quando existe muita matéria orgânica na água, ok? Essa matéria orgânica, ela possibilita ou favorece a proliferação dessa alga aí, ok? Por causa deste material que está depositado na água, geralmente o esgoto. Então, ele provoca esse fenômeno aí conhecido como eutrofização. Aí nós temos sobre a importância econômica das algas. As algas, elas podem ser utilizadas aí na alimentação, elas são muito utilizadas na culinária japonesa, na produção de gelatinas também. Nós temos algas, diversas espécies de algas que são comestíveis. E na farmácia aí elas são utilizadas na produção de cápsulas de medicamentos e nos medicamentos propriamente ditos. Nós temos aí algumas doenças provocadas, tá? Por protistas, aí no caso por protozoários. A primeira doença é a toxoplasmose, ou toxoplasma gondii, como é chamada. Os principais sintomas aí são problemas neurológicos, cegueira, aborto e má formação do feto. O contágio, ele se dá através das fezes de animais doentes, dos gatos, ok? Então, o gato, para vocês entenderem, ele é um hospedeiro intermediário. O gato, ele contém aí o protozoário. Esse protozoário, ele se contamina através do rato, primeiro, da urina do rato. Esse protozoário, ele sai nas fezes do gato. E o ser humano, ele é contaminado através do contato com as fezes desse animal, ok? Aí a gente tá vendo uma imagem aí, né, neurológica do cérebro aí, a área que é atingida, né, ou comprometida através desse protozoário, e uma imagem também de um olho aí, onde a gente tá vendo o comprometimento ocular aí causado por esse tipo de protozoário. Então, nós temos que ter muito cuidado com o contato das fezes desse animal, para não haver nenhum tipo de contaminação. Outra doença aí que nós estamos vendo é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada pelo protozoário da espécie Trypanosoma cruzi, tá? E esse protozoário, ele causa o chagoma de olho aí, olha, esse inchaço no olho, comprometimento. Problemas cardíacos e intestinais, a gente tá vendo um coração afetado aí, como que ele incha, né? Geralmente as pessoas acometidas pela doença de Chagas morrem de algum tipo de doença cardíaca, porque o coração incha muito, tá? E demência. O contato, ele se dá através do inseto do barbeiro. O barbeiro, ele vai ser o hospedeiro intermediário, que ele pica a pessoa. Através da picada, ele faz as fezes ou a urina, a pessoa geralmente coça no lugar por causa da picada, e aí através da ferida, o protozoário, ele entra, atinge a circulação sanguínea,
e geralmente se aloja aí no coração, ok? Então, geralmente as pessoas, elas morrem de doenças cardíacas. Então, geralmente casa de pau a pique tem muito disso, porque esse inseto, ele costuma se esconder aí nas frestas, tá? Das paredes. Então, tem que ter muito cuidado com madeira em volta de casa também, essas coisas, né? Nesses lugares que utiliza esse tipo de moradia. Então, essa, gente, foi a nossa aula sobre o reino protoctista. Eu espero que todos vocês tenham gostado, que tenha dado para aprender um pouquinho mais sobre a matéria. Espero que todos estejam concluindo as atividades, os exercícios que eu tenho pedido, que quando nós retornarmos, eu vou fazer todas as correções aí pendentes e vou tirar todas as dúvidas também. Portanto, se tiver algum tipo de dúvida, anota no seu caderno ou marca no próprio livro didático, que quando a gente retornar, nós vamos voltar aí em todos os capítulos e debater o que ficou de dúvida aí no estudo de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima aula.